Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: que dizem os homens ser o Filho do Homem? O que o povo fala ou estão falando acerca de mim? O que a população comenta acerca da minha pessoa? E logo a resposta vem. Versículo 14 diz assim: e eles disseram: uns dizem que tu és João Batista, Jesus. Outra parte do povo diz que você é Elias. Outros chegam a afirmar que você é o profeta Jeremias. E alguns outros dizem que tu és um profeta. O povo estava dividido nas suas opiniões. Cada um falava uma coisa diferente acerca de Jesus. Ou seja, a população não tinha uma resposta direta, dinâmica e objetiva acerca de quem era Jesus. Eles tinham dúvidas no seu coração. Eles titubeavam entre pensamentos e cada um tinha a sua própria opinião. E o interessante, eu quero convidar você a continuar lendo a Bíblia. Volte algumas páginas comigo. Veja aí o capítulo 12, versículo 24. Olha o que diz. Mateus 12, 24 diz assim: mas os fariseus, ouvindo isso, ouvindo o quê? Ouvindo os milagres que Jesus fazia, as curas que Jesus fazia, os mortos que ressuscitavam, os aleijados que andavam, os cegos voltavam a enxergar, os surdos ouviam, quem estava doente ficava curado. Os fariseus ouviram acerca da fama de Jesus. Vamos lá? Vamos de Bíblia. Versículo 24 diz assim: mas os fariseus, ouvindo isso, diziam entre eles. Olha a opinião dos fariseus acerca de Jesus. Eles diziam isso: este homem não expulsa demônio se não for por Beelzebu, o príncipe dos demônios. Ou seja, eles estavam chamando Jesus de Satanás. É isso que está escrito aqui. De líder dos demônios, de chefe dos demônios. Eles estavam xingando Jesus de Beelzebu. É isso que está escrito em Mateus, capítulo 12, versículo 24. Ou seja, eles tiveram conhecimento de que Jesus expulsava demônios, curava enfermos, ressuscitava mortos, e eles não acreditaram que Jesus era o Messias, era o Deus encarnado, e na mentalidade medíocre e minúscula deles, eles afirmaram na sua axiologia de que Jesus era o príncipe, o rei, o comandante, o capitão dos demônios. Ou seja, os milagres que Jesus fazia, os fariseus aqui estavam atribuindo a um poder demoníaco, ou seja, uma verdadeira blasfêmia. E o interessante é que no meio da população existiam também os seus seguidores. Ou seja, o povo, não vou generalizar, mas como toda religião tem os seus seguidores, assim também os fariseus nesta época também tinham os seus seguidores que criam, que acreditavam nas suas palavras e nos seus ensinamentos. E o interessante é que às vezes nós ouvimos a pronúncia que a voz do povo é a voz de Deus. Isto é um verdadeiro engano. A voz do povo nunca foi a voz de Deus. A voz de Deus e a Bíblia descreve a voz de Deus. E a sua voz é como voz de muitas águas. A
sua voz é como a voz de trovão. Deus é fiel e verdadeiro nas suas palavras. A Bíblia diz que em Deus não há dúvidas, não há mudança e também não há sombra de variações. E o interessante que João também escreve, eu quero aqui ler junto contigo, pega aí a sua Bíblia, abra ela em João 9, veja o que diz João 9, o versículo 16 também, vamos meditar um pouco, porque na verdade o Vox Populis, Vox Dei, é um verdadeiro engano e precisamos estar atentos quando ouvirmos certas frases de efeito. João 9, o 16 diz assim: então alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, ou seja, esse Jesus aí de Deus ele não tem nada. Era isso que os fariseus estavam dizendo. Esse homem não é de Deus, pois ele não guarda o sábado. Simplesmente porque Jesus fazia milagres, salvava vidas, alimentava multidões, curava pessoas doentes no sábado. Então, eles colocaram a lei acima da vida humana. Era isso que estava acontecendo aqui. Os fariseus exaltavam mais a sua formalidade, a sua hipocrisia, e em detrimento à saúde, à vida, à fome da população, à necessidade do ser humano. Então alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros, aqui já aponta para outros, não qualifica diretamente. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles, divisão, ou seja, cada um falava uma coisa diferente e não tinham a noção de que o Messias, o ungido, o escolhido, o esperado, o Deus, o Emanuel, estava no meio deles. Vox Populis, Vox Dei. Não. A voz do povo nunca foi e nunca será a voz do nosso Deus maravilhoso.